programa de hoje está na Academia Ecogen com o professor e personal João Moraes. A gente vai falar sobre bem-estar e atividade física. Oi, João, tudo bem? Tudo bom, Nádia? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é nosso, seja bem-vindo. Obrigado. E falando em bem-estar, bem-estar lembra coisas que nos dão satisfação, aliviar o estresse do dia a dia. E bem-estar pode ser conquistado com a prática de exercício. Quais são as atividades físicas que mais proporcionam bem-estar pra gente? Ou não tem assim uma? Então, não tem uma específica, Nádia. O que acontece assim, bem-estar é uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa alcança o bem-estar, alcança assim, a qualidade de vida de uma maneira. E tem várias atividades que são mais favoráveis e várias atividades que estão um pouquinho mais, digamos que na moda, porque tem alcançado esse objetivo de uma maneira mais fácil, né? mais prática. E quais são os benefícios da atividade física? Então, as pessoas elas precisam estar fisicamente bem, né? Psicologicamente bem e em paz consigo mesmo. Esse é o caminho para você conseguir ter bem-estar. Às vezes você está muito bem de um lado e mal do outro e você não consegue se sentir assim plenamente bem. É uma harmonia, corpo e mente. O equilíbrio é fundamental. A atividade física ela vem para proporcionar isso. Ela vem para trazer essa energia que a gente precisa para trabalhar, para fazer as coisas. Ela vem para aliviar as dores, né? Hoje em dia a gente tem muito problema de dor de coluna, por causa de computador, por causa de carro. Aliviar o estresse, né? Que é um grande vilão desse tempo moderno, né? Essa época tão rápida, tudo tão competitivo, as pessoas andam muito estressadas, né? Nervosas com tudo. Então a atividade física ela libera as adrenalinas, então as pessoas se sentem melhor, se sentem mais calmas, mais felizes, né? Você consegue fazer as atividades do dia a dia, seja ela qual for, de uma maneira mais fácil, uma maneira mais gostosa do que sofrendo, né? As pessoas que às vezes não fazem atividade, elas deixam o corpo de lado, elas sentem muita dificuldade em coisas bobas, como carregar compra no supermercado, como subir escada, como passear com o filho, como jogar bola, né? Então, coisas que são importantes pra gente Subir uma ladeira tá morrendo. Tá morrendo, não vai nem subir a ladeira, né? Vai subir a ladeira de carro. É isso. Então, o esporte contribui para isso, para te deixar assim fisicamente e aliviar toda essa carga de estresse que a gente sofre, né? Nessas cidades urbanas que a gente vive. E parece que a queridinha da vez é a corrida. Por que ela está sendo tão praticada? Então, eu sou um pouco suspeito, né? Porque a corrida é meu maior trabalho. Bom, a corrida é uma atividade natural do ser humano, né? Desde que o ser humano existe, ele caminha e ele corre. Então, é uma atividade que foi um pouco deixada de lado, então a gente sente falta, porque faz parte, né, da nossa vida, faz parte da nossa sobrevivência ali atrás. A corrida é uma ótima maneira de você fazer relacionamentos, né? A corrida hoje tem um network muito forte, tem uma parte social muito forte, porque é um esporte, apesar de ser individual, você está lá correndo, é você com o seu tempo, você com os seus objetivos, né? Os seus sonhos, as pessoas que sonham correr maratona de Nova York, maratona de Boston, maratona de São Paulo, ou uma ultramaratona, então o sonho particular, ela é realizada em grupo. Então esse lado do grupo que é muito forte. Essa parte social é muito importante da corrida. E a corrida é uma atividade que é simples de se fazer. E essa atividade aeróbia, onde você sente total liberdade, né? Você corre pelos parques, avenidas, ela é muito boa para o organismo, é muito saudável, né? E você consegue fazer ela dentro de parâmetros saudáveis e com muita segurança. Então esse conjunto, né, do prazer, da parte social e da importância dela dentro, né, do nosso organismo, da nossa atividade, ela faz a corrida ser a bola da vez. E quais as dicas para quem quer começar a fazer corrida? Então, a corrida tem um perigo. Ela, como é uma atividade simples, as pessoas às vezes fazem ela, né, deixam algumas coisas, algumas regrinhas de lado. Por falar, não, correr, é muito fácil, né? Mas simples. Não é bem assim. Então é importante o que é? O ideal é você fazer um exame cardiológico, isso é fundamental, toda a sua avaliação médica, clínica, né, tem que estar ok. Você procurar um profissional para iniciar essa atividade e começar do passo a passo, né? Desde o início, que é caminhar, aí pequenos trotes, comprar um equipamento adequado também é importante, shorts, camiseta, algumas pessoas correm, tênis, né, toda embrulhada, né? Você tem que ter essa troca de calor, não pode correr com moletom, correr de calça,
né? Então é importante um tênis adequado para você não ter problema de lesão, você ter uma roupa adequada e começar a atividade de forma gradativa, né? Não adianta você querer correr 10 km ou uma maratona antes de dar os primeiros passos. Não, já morre, né? Porque quem é sedentário já fica. Já vai ter uma experiência horrorosa e vai desistir da corrida, né? Isso não pode acontecer. João, a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta mais tarde para falar sobre Pilates, então não saia daí. Estamos de volta com Conexão e o professor e personal João Moraes está falando para a gente sobre bem-estar e atividade física. E a pergunta, Pilates é uma modalidade esportiva completa mesmo? Pilates é. Pilates é uma atividade que a gente trabalha tanto a parte de flexibilidade, consciência corporal e a força muscular. Claro que a força muscular dentro de um limite, já que o uso da sobrecarga do Pilates é mais limitado, não é como a musculação, mas é uma atividade muito completa. Quais os benefícios que ele traz pra gente? Então, o Pilates a gente tem muito problema hoje em dia de postura, né, de má postura e de dores no corpo, como a gente comentou rápido no bloco anterior. O Pilates ele trabalha toda essa parte estrutural das pessoas, né, do ser humano. Então trabalha muito o que a gente chama de powerhouse, que é essa região aqui mediana do corpo. É ali que está o centro de força. Então, muitas vezes a gente faz alguma atividade mais simples ou mais complexa, utilizando a força de maneira errada, de maneira equivocada. Isso gera dor, pode gerar lesão ou só desconforto. O Pilates trabalha o tempo inteiro nessa área. Trabalha o tempo inteiro com a respiração, e respirar é fundamental para qualquer atividade. Por incrível que pareça, as pessoas, até na corrida, elas não têm consciência na respiração, respiram de forma errada. O Pilates trabalha demais, tanto essa parte do equilíbrio do corpo e das forças, né, que a gente emprega, como a respiração. Fora isso, trabalha alongamento, força, né, muscular, como a gente comentou, né, e sempre de uma maneira harmoniosa. Né? O trabalho sempre é em conjunto, ele não é fracionado. Então o corpo atua de maneira única, o que é excelente, né? Para a gente conseguir melhorar as qualidades físicas de cada um. Você tem razão, viu? Porque a respiração é tudo na vida. Respiração a é repórter tudo. aqui respira errado, então tem dificuldade ali na esteira. Então, fazer um pouquinho de aula de Pilates. Mas é gostosa mesmo a aula. É muito Pilates, boa. é muito bom, muito bom. E o Pilates, ele ajuda, né, no tratamento de algumas patologias para reabilitação? Sim, o Joseph, né, que é o criador do Pilates, ele era médico e o Pilates partiu de uma maneira mais clínica, mais terapêutica. Foi esse o início do Pilates. Então existem várias coisinhas, assim, detalhes no Pilates que às vezes as pessoas não conhecem, como um exercício para os dedos dos pés. Ele criou até exercícios para os dedos dos pés. Então, assim, cada detalhe do corpo humano, cada patologia no Pilates é atendida de maneira bem prática e bem eficiente. E ele substitui a musculação, já que ele tonifica? Então, depende muito do objetivo. A musculação, você consegue cargas ilimitadas. Então, à medida que você vai fazendo o exercício, o corpo humano ele vai se adaptando àquilo. Por isso que o ser humano ele sobreviveu tão bem, né, todos esses séculos, pela adaptação dele. Então, o corpo humano ele é um pouco malandro. Então, quando você faz corrida ou uma atividade muscular, ele vai tentando o máximo possível gastar o menos de energia para aquela atividade. Então, ele vai ficando sempre econômico. Então, o Pilates ele tem uma limitação nesse aspecto. Para uma pessoa que não faz musculação, uma pessoa sedentária ou que não usa o exercício resistido, ele vai ter um ganho de tônus, pode até ter um pouco de hipertrofia. Mas para uma pessoa acostumada com musculação, acostumada com cargas, já não vai ter esse efeito, ele já vai usar os outros benefícios do Pilates. Né? Então depende muito do objetivo, não substitui, mas é um excelente aliado. Ele também não é uma prática aeróbica? Não. Mas ele emagrece?
Não, para você emagrecer, você tem que ter um gasto grande, né, de caloria, né? Você tem que fazer aquela conta. O que eu consumo, quanto eu gasto, tem que dar negativo, né? Uma coisa boa conta difícil conta essa, difícil, né? muito. Então, quer dizer, comer uma pizza, a coisa ficou mais complicada. Então, você tem que acabar tendo, né, um equilíbrio entre a alimentação e a atividade. O Pilates, como uma atividade, como várias atividades que nós temos, que a gente pode praticar, ele ajuda a você emagrecer, mas não é uma atividade específica para você emagrecer, para emagrecimento, né? Aí teria que ter uma atividade aeróbia, o Pilates e uma alimentação adequada. Aí sim, você casando essas três, você consegue ter o emagrecimento. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para o pessoal da melhor idade. Opa! Que tipo de atividade que é recomendada para o pessoalzinho da terceira idade? Olha, uma atividade que é fundamental, no meu modo de ver, né, várias linhas de pensamento, né, tanto esportivo quanto médico, é a musculação. Por quê? Porque a gente vai perdendo força, a gente perde massa muscular, que é muito importante para as atividades do dia a dia. Então, quando a gente pensa, né, no senhor, numa senhora, atividades como subir a escada, que a gente comentou, né, dando um outro exemplo, ir no supermercado, carregar alguma coisa em casa, essa pessoa ela precisa de músculo, precisa de força. Então, se ela não faz essa atividade, ela acaba ou se lesionando, ou não conseguindo realizar aquela tarefa, ou subindo muito pressão e frequência cardíaca, chegando num limite, às vezes, até de risco. Então, é muito importante manter os seus níveis de força para a atividade do dia a dia. Tá? Não estou querendo dizer assim que o senhor, a senhora, as pessoas têm que treinar para ficar musculoso, né, treinar hipertrofia. Não, é um treino direcionado e adequado para o que ele precisa. Mas também é um treino assim que demora, né? Não é do dia para a noite que você vai conseguir ter músculo. Não, isso aí tudo demora. Né? Tudo demora. Não existe milagre. Não existe, né? não existe. Eu que eu diga, não existe milagre, demora. Demora bastante, é questão de hábito, né? O mais importante de tudo, se a gente fala em bem-estar, a gente fala, por exemplo, na melhor idade, em mudanças, né, que levem essa pessoa a ter uma vida melhor, a gente está pensando sempre em mudança de hábito. Então, à medida que você muda os seus hábitos, você tem hábitos mais saudáveis, tanto de alimentação quanto de atividade, você consegue aquilo fazer parte e não ser mais uma obrigação. Então, esse tempo de melhora, ele fica reduzido, porque na verdade você não sente ele, porque vira uma coisa prazerosa. Então, o tempo passa e você está fazendo aquela atividade. Quando você se percebe, você já está muito melhor. Né? Quando é obrigação, aí não, aí você marca aquele tempo, né, certinho. E também assim, não tem idade para começar, né? Não tem idade. Porque o ser humano ele precisa do movimento, né? O movimento ele é fundamental para você ter saúde, para você ter disposição. Então não tem idade. É lógico que se a gente começa a atividade antes, o quanto antes a gente começa... A prevenção, né? Sempre é válido. A prevenção. E se você mantém esse hábito, você vai ter um hábito saudável a vida inteira. Mas não tem idade. O importante é começar a fazer alguma coisa. Isso é o fundamental. Tá vivo, tem que exercitar. Tem que se mexer. Vamos se mexer, né? É isso aí. Infelizmente, João, o nosso programa já acabou. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, Nádia. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi nosso. E Conexão fica por aqui, mas você pode participar mandando sugestões ou críticas para nadianicolau@unibc.br. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, até lá!